Oi meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no Cantinho do Crochê. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Rose. Sou responsável de gravar conteúdos aqui pra vocês. Gente, sejam todos bem-vindos. Gente, eu tô vendo que tem uma porcentagem aí, né, de homens que fazem crochê e que estão me seguindo, tá, gente? Ou pelo menos assistindo meus vídeos, né? Porque eu já vi, né, porque tem o... Gente, esqueci. Que dá da gente ver, né, a porcentagem mais ou menos de homens e mulheres que assistem nossos vídeos, né? Então, tem sim uma porcentagem aí dos homens que assistem meus vídeos, tá? Eu fico muito feliz por estar conseguindo chegar, né, tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou estar passando as minhas dicas de vendas. E as minhas dicas, né, de como eu faço aqui no ateliê, tá, gente? Vou estar dando dicas que eu já fiz, tá? E deu certo. Vou falar de dicas que já fiz e não deu certo. E também vou falar de dicas que pode ser que dê certo aí pra você, tá? Então, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, né? Então, eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. Bora curtir, bora comentar, bora se inscrever, gente, pra gente alcançar logo esses 2.000 aí inscritos, né? E eu tô muito feliz. Enquanto a gente conversa sobre as nossas dicas de venda, né, as dicas aqui de como você fazer uma boa venda, né, no seu ateliê, tá? E aí eu vou crochetando aqui, e conversando com vocês. Lembrando que eu nunca passei, tá? Eu já vi vários vídeos, né, de dicas e tal, mas eu acho que cada pessoa tem sim a sua experiência, cada pessoa tem o que contar, então por que não trazer o meu também, né, as minhas dicas de vendas. Talvez já são dicas que já tem aí na rede, né, então assim, gente, mas é algo que se funciona comigo, porque também não reforçar, né, gente... Essa é uma das dicas mais clichê que tem. O que é, Rose? O que é? Posta foto. Lembrando que aqui nós estamos falando de dicas para vender, tá? Para ter uma venda, para tentar aí, né, dar uma sacudida no seu ateliê e tentar tirar essa sua pronta entrega daí do canto. Então, ou então você, né, que tá pensando em fazer pronta entrega, você que trabalha somente com encomenda e tá pensando fazer sim uma pronta entrega, né, para venda. Então essas dicas talvez, né, seja para você também. Lembrando, eu, Rose, eu comecei a trabalhar com crochê, meninas, com encomenda, tá? E aí, como eu fui comprando material, né, aí eu fui descobrindo a pronta entrega. Então hoje eu acho que é 50-50, 50% de encomenda, 50% de pronta entrega. Se eu for colocar na balança, gente, eu acho que a minha pronta entrega como é que eu posso dizer? Como é que eu posso reformular, né, essas palavras? Que eu vendo mais pronta entrega do que faço encomenda. Eu tenho sim as minhas encomendas, mas assim, tudo que eu faço pra minha pronta entrega tem saída, tá? Então, eu procuro... eu sempre fico atento àquilo que sai também, tá? Que a gente vai chegar por aí também. Vamos lá. Já falei um pouquinho demais. A primeira coisa, né, que é uma dica clichê, que todo mundo já falou pra você, invista numa foto, tá? Como assim, Rose? Gente, diante de todas as dicas que eu vou dar aqui pra você, eu vou falar uma frase que me impactou quando eu comecei no crochê. Faça o seu melhor com o que você tem hoje, com o que você tem agora. Pra quando você tiver mais, né? Pra quando... Eu falo assim, porque quando eu comecei, eu não tinha um celular legal, eu não tinha uma foto, pra tirar foto, sabe? Então assim, ó, faça o seu melhor com o que você tem agora, pra quando você tiver, sabe? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer melhor ainda. Então assim, quando eu comecei, eu tinha essa dificuldade muito grande. A parede da minha casa, assim, da minha casa não, que a gente morava de aluguel. A parede da nossa casa não era bonita, tá? Gente, toda arriscada a parede, né? Então já era um ponto negativo pra mim. Um celular ruim
um celular que não, meus misericórdia, um celular ruim, tá? Não tinha flores, eu não tinha, hoje tem a opção da gente comprar aquele, eu não sei, gente, é um pano, eu não sei como é, só sei que é pra foto, né? Que eu vejo a Morena comprou na Shopee, gente. Né, que tem a opção de colocar pra tirar foto, né? Na época não tinha uma mesa, enfim, eu acho que no começo era muito ruim, eu confesso. Porque, como eu falei, no início eu comecei a fazer o crochê sob encomenda, né? Depois de começar a melhorar, e aí eu fui começando a fazer pronta entrega. Mas mesmo assim, eu fazia o que eu podia. Eu colocava em cima da minha mesinha, eu tirava uma foto, eu fazia o meu vídeo, né? Eu, às vezes, tem pessoas que talvez não vai entender, né? Tipo assim, como é que fulano quer vender algo? Como é que fulano quer vender um tapete, sendo que não tira uma foto bonita, não tira num chão assim branco, né? Numa mesa branca. Mas às vezes a gente tem que parar e entender que talvez aquela pessoa seja iniciante também, sabe? Então, se você que é iniciante, você que não é iniciante, você precisa ser atenta nessas dicas, sabe? Se não tá dando certo, né, de você vender aí do jeito que você tá tirando, dá uma repaginada, coloque uma florzinha aí perto do seu tapete, coloque aí olha, eu tenho a minha mesa aqui, ela é toda manchada. Quando eu vou tirar foto de suplá, eu coloco um pano branco, tá? E aí eu coloco o suplá em cima, né? Ou também quando é pra me trazer vídeo aqui pra vocês, aí eu coloco um pano branco em cima e faço assim mesmo, gente. Eu tento fazer o meu melhor, né? Porque eu não tenho uma mesa ainda do jeito que eu quero. Então, eu acho que uma foto bem visível, uma foto bem legal, porque hoje a gente compra com o olho, né? Assim que diz, gente, a gente não compra com o olho. Então, a gente tem que fazer uma foto bem visível, onde vai aparecer a cor real do seu trabalho, onde vai aparecer os detalhes do seu tapete, entendeu? Então tudo isso é relevante para quem quer fazer uma venda. Outra coisa também, né, que talvez isso não é uma dica de venda, mas é uma dica, né, até pra gente quando vai gravar vídeo, porque eu vejo, tá? Eu tô falando que eu vejo, assisto alguns vídeos que o celular tá muito branquicento, assim, a tela, entendeu? E assim, não parece, tá? Um vídeo bem legal. Então, uma dica, antes de você fazer qualquer coisa, tanto tirar foto, tanto fazer vídeo, dê uma limpada assim na tela do seu celular, que isso pode ajudar, sabe? Fica mais clara e nítida, às vezes fica muito branquicenta. Então, dê uma limpadinha na tela do seu celular que pode melhorar, ok? Então, invista numa foto bonita, né? Tente fazer o seu melhor do jeito que você tem aí, tá? Então, vamos lá para a próxima dica, né? A primeira dica foi as fotos, tente fazer fotos bonitas. Tô com meu caderno aqui. A segunda dica é redes sociais. As redes sociais, gente. Quando eu comecei no crochê, eu tô falando tudo quase sobre mim, gente, tá? Porque, né, às vezes a gente quer dar uma dica, às vezes a gente quer falar sobre, e às vezes a gente nem passou por isso, né? Então, eu sempre falo, tipo assim, gente, tem uma coisa que eu sempre levo pra minha vida também, que, tipo, às vezes pode ser um amigo, uma outra pessoa, sem ser a gente, às vezes acontece algo na vida dela que ela diz, aí a gente chega com ela e diz assim, eu te entendo. Sei lá, gente, eu não sei, uma coisa de ruim que aconteceu com uma pessoa, mais ou menos, tá? Aí eu chego lá, amiga, eu te entendo, não sei o quê. Não, realmente eu não entendo, sabe por quê? Porque eu nunca passei o que ela passou. Então, tipo assim, eu só falo que eu entendo, mas realmente eu nunca entendo, sabe? Então, eu tô falando algo aqui que eu já vivi, entendeu? Então, eu tô trazendo algo que eu já vivi e eu tô dando pra vocês, né? Então, como eu já passei por isso, eu posso falar. Nas minhas redes sociais era caótica. Hoje eu tô melhorando muito, sabe? Antes, na negação, gente. Eu não tinha, assim, as redes sociais era minha só de postar foto, as minhas fotos minhas, tá? Aí não tinha Instagram, Facebook. Na época eu usava Kawaii, hoje eu uso TikTok, tá?
Então, assim, redes sociais. Invistam, porque assim, as redes sociais, eu acho que não é algo que é rápido, é algo que tu tem que trabalhar. Olha, aqui aqui no YouTube eu tenho 1 ano, eu não tô mentindo. Aqui no YouTube eu nunca peguei uma encomenda e nem venda. Eu tô com 1 ano aqui, tô com 1.700 inscritos, né? Eu não sei até quando sair esse vídeo aqui, eu não sei se eu ainda vou ter, né? Mas até esse momento eu tô com 1.700 inscritos. E, gente, eu nunca peguei uma encomenda e uma pronta entrega aqui, entendeu? Então, eu acho, assim, na minha opinião, a rede social é constância, tá? Então, assim, olha, lá no meu Instagram, eu tenho bem poucos seguidores. Acho que eu tenho uns 600. Muito pouco. Agora que tá crescendo de pouquinho em pouquinho, entendeu? E TikTok. E também tem o Facebook, né? Então, aqui primeiro começamos pelo YouTube, né? Eu falei que eu até hoje não peguei nenhuma encomenda, nada por aqui. Vamos lá pro Instagram. Gente, no Instagram não é assim 100%. Eu acho que é uns 30%, sabe? De vez em quando, eu acho que eu errei em algum lugar por aqui. Então, assim, ó, de vez em quando vem sim uma pessoa lá pelo Instagram, gente. Vem sim, eu não vou mentir, tá? Mas isso não foi algo que foi rápido. Foi bem aqui, ó. Mas isso não foi algo assim muito rápido, não. Custou muito, muito, muito. Então, por isso que eu digo que a internet, as redes sociais é constância, é permanecer, é postar, é fazer vídeo. Sabe assim, principalmente quando a gente tá iniciando assim no Instagram, tanto qualquer rede social assim, sabe quando a gente posta as coisas parece que ninguém tá vendo? Eu senti isso. Eu não tenho tantos, né? Às vezes eu não tenho tantos seguidores, mas às vezes eu posto meus stories lá. Chega em 40, 50 pessoas que conseguem assistir e tal, né? Principalmente as meninas crocheteiras e tal também. Mas assim, é bem pouco, sabe? É bem pouco mesmo. Então, mas como eu falei, aí eu consegui, sim, já peguei encomenda, já vendi pelo Instagram, já teve pessoas que já me chamou por lá, né? Então, tá indo, é questão de permanecer. Também, pelo Facebook em si, gente, pelo Facebook Marketplace, invista no Marketplace. O que é isso, Rose? É uma plataforma, né, que tem... É uma plataforma, gente? É assim que eu posso dizer? Que tem lá no Facebook, que você pode pesquisar aí, né, grupos de vendas da sua região, tá? Eu vou lá e coloco, tipo, Santarém, Pará, que é aqui da minha região. Gente, já vendi muito pelo Marketplace. Já vendi, eu já postei. Hoje, eu vejo que não tem muita saída. Eu não sei. Eu vi Gente, eu vi o vídeo da Amanda. Da Amanda. E ela tava falando que quando ela começou também vendia muito, só que depois parou. E eu senti essa mesma coisa, sabe? Eu não sei, hoje não tá sendo muito procurado. Não sei se deu uma baixada, assim. Não sei, gente, eu não tô achando mais, assim, ele muito como um ponto, né, assim, positivo de vendas, sabe? Antes, quando eu comecei, eu postava, vendia, gente, no ano passado isso, vendia jogo de banheiro, vendia tudo, mas hoje não vejo que, hoje é muito raro uma pessoa mandar uma mensagem perguntando se tá disponível, então, assim, não é uma mais, no começo foi muito bom, agora não tá tendo mais essa procura, sabe? E eu até mandei meu marido postar também no dele, não teve essa procura de peças em crochê. E eu vejo muitas meninas postando lá, não sei se é só eu, né? A Amanda disse que aconteceu a mesma coisa, no início foi bom de venda, depois deu uma caída super. Então, mas invistam, sabe? Se você nunca postou no Marketplace, no Facebook, lá você vai procurar, tem Marketplace. Aí você vai lá, tem a opção pra você colocar, né? Pra vender as suas peças, invista numa foto boa, aí você vai lá, posta, coloca valor, tem tudo as opções lá pra colocar, tá? Então,
vai que dá certo pra você também, né? Tá, principalmente essas pronto entregas aí parada. Então, invisto. Ah, outra coisa também. Então, invisto nas suas redes sociais. E por último, gente, TikTok, tá? O meu TikTok agora, ontem, eu acordei, nós estávamos com nossos 4.000, né, lá. Gente, e eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. E o TikTok, eu acho que eu tenho menos de um ano lá. Assim, né? Eu acho que eu tenho uns 7 meses lá, gente. Porque eu sei, as minhas contas eu criei assim meio que tudo do zero pra mim, sabe? Eu apaguei tudo. E aí eu comecei lá no TikTok, gente, a partir desse ano de 2025 foi que eu comecei a ter retorno lá. Vou falar pra vocês também. No TikTok, você pode usar o Kawaii, tá? Mas aí dependendo do que você gostar, sabe? Tipo assim, mas eu gosto do Kawaii, então invista no Kawaii. Se você gosta do TikTok, investe no TikTok, entendeu? E assim, gente, eu vou falar pra vocês, eu nunca na minha vida tinha feito um envio pra outro estado. Nunca, nunca, nunca. E uma coisa, eu acho que apesar de todas as dicas aqui que você pode seguir, entregar, gente, entregar a Deus, sabe? Olha, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas histórias pra contar, assim, não sei se um dia eu vou contar pra vocês, mas eu tenho muitas histórias, assim, de crochê que parecia que não ia dar certo, mas no final deu certo. Eu tinha um desejo muito grande de fazer um envio, sabe? Assim, eu tenho esse desejo de fazer um envio porque eu nunca fiz e tal. E aí, quando foi no começo desse ano, eu acho que foi no começo desse ano, eu comecei a pedir pra Deus. Falei, Senhor, me abençoe com envio, só um. Eu quero ter essa experiência, sabe? E aí, gente, eu orei pra Deus e guardei no meu coração aquilo, né? E aí, no TikTok, posto vídeo. Tem vezes que eu posto um vídeo no dia. Tem vezes, gente, que eu posto 3 vídeos num dia lá no TikTok. Então, eu tenho também essa constância lá no TikTok. Hoje eu já gravei 3 vídeos pra lá, tá? Então, assim, igual aqui no YouTube, eu gravo 3, eu solto 3 vezes, né, na semana. Mas assim, eu tento ter uma constância lá. E, gente, quando foi agora no mês de abril, foi no mês de abril? Janeiro, fevereiro, março. Não, primeiro foi em mês de março, janeiro foi em março. Eu tive a minha primeira experiência, gente, de envio pelo TikTok. Aí eu tô falando, mas você pode falar, Rose, mas por que eu tô falando disso? Não ia falar somente das dicas? Gente, eu acho que a gente tem que contar nossas experiências, sabe? Entendeu? Vou contar minha experiência porque talvez é algo que você tá passando por aí e tá passando também aí. Como assim? É sobre a persistência e eu tô contando aqui uma história que eu persisti, entendeu? E a primeira coisa que eu fiz, colocar na mão de Deus e falar, Senhor, eu quero fazer um envio. Aí quando foi em março, eu fiz o meu primeiro envio, gente, que foi pra Goiás, e eu fiquei muito feliz lá pelo TikTok, entendeu? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E olha uma coisa, Deus, por isso que diz, né, que os planos de Deus pra nós são maiores do que o nosso, né? Às vezes a gente pede só uma coisa e Deus nos surpreende com algo maior. Gente, eu tô lagrimando já. E assim, quando eu fiz esse primeiro envio em março, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aí quando foi em abril, né, mês passado, eu tive outro envio para Rio de Janeiro, gente. Sabe, eu fiquei, ai meu Deus, a minha felicidade aumentou muito mais. E no final, né, eu tive outro envio que foi pro estado do Amazonas, gente. Então, tipo assim, eu tive 3 envios, sabe? Eu só tava pedindo um para Deus. E eu acho que é importante a gente pensar assim também, sabe? É permanecer não só nas nossas coisas, mas sim confiar em Deus, né? Eu confio em Deus plenamente nas coisas que eu faço, eu confio em Deus plenamente nas minhas prontas entregas, entendeu? E outra coisa que eu sou muito fiel a Deus,
Uma coisa também que eu sou muito fiel a Deus em relação ao meu dízimo, que eu devolvo de todas as peças. Se eu vender um negocinho desse aqui, ó, eu tiro o meu dízimo, tá? Eu tento tirar um dinheiro pra mim, eu tento tirar o dinheiro do ateliê, eu tento tirar o dízimo, que isso é muito importante. Eu acho que de todas as dicas que você tem que usar, a primeira dica é entrega os seus planos a Deus, porque eu tenho certeza, essas dicas que eu tô falando pra você pode dar errado, mas o plano de Deus pra você é perfeito. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Emocionada. Outra coisa também, gente, que dá muito certo. Vamos lá pra dica. Uma coisa que deu muito certo, e essa dica aqui eu já peguei de outra pessoa. Adivinha de quem eu peguei essa dica? Da Rai. Eu não sei como é o nome do canal dela, gente, só sei que é da Rai. Gente do céu, um dia eu tava com umas pronta entrega aqui, que era um jogo de banheiro. Vou contar pra vocês a história. E aí eu tava assistindo um vídeo de dicas, e adivinha, era da Rai. E a Rai é uma mulher de Deus, gente. Vocês sabem que a Rai é uma mulher de Deus. Eu vejo ela assim maravilhosamente. E aí ela deu essa dica. Ela disse assim, olha, ela deu uma das dicas, né? Vamos dizer assim. E ela disse assim, mande mensagens para as clientes também, entendeu? Mande mensagens. Se você já tem umas clientes aí que você já vende, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você já tem, tipo assim, umas suas clientes que você já vende aí, mande uma mensagem especial para essas clientes, tá? Tipo assim. E na hora, gente, eu vou falar pra vocês, na hora que ela falou isso, eu peguei e comecei a mandar mensagem para as minhas clientes. Eu sei que tem umas que não vão responder, tem umas que vão, enfim, gente, na hora que ela falou, olha, se você tem uma lista de clientes, mande mensagem, aquela mensagem especial. Ela até meio que falou uma mensagem, né, que eu copiei dela, que eu falei assim, oi, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu ver se eu lembro, né, porque já foi no ano passado isso, então não sei se eu vou lembrar. Gente, eu voltei aqui, tive que parar um pouquinho. Então, gente, e aí eu vi a Rai, né, falando dessa frase. Só que, tipo assim, eu usei praticamente a mesma frase da Rai, só que eu mudei. Porque a Rai, ela tava fazendo promoção, se eu não me engano. E eu não tava fazendo promoção. O que eu falei? Eu falei, oi, tudo bem com você? Eu tô com umas peças disponíveis aqui no ateliê e eu sei que você gosta de crochê e eu não poderia deixar você de fora. Se você quiser, eu posso estar mandando algumas fotos das peças que eu tenho aqui. Aí coloco aquela carinha assim, né, sabe, de legalzinha, aquela carinha com um coraçãozinho no olho, enfim. E aí, gente do céu, eu nem acabei, praticamente assim, eu mandei a mensagem, e a cliente, né, eu não mandei só pra uma, eu mandei pra várias, mas só uma respondeu assim, com interesse. E ela mandou, pode mandar foto, eu quero ver. Gente, eu mandei. Era de jogo de banheiro. Essa cliente, ela gosta muito de jogo de banheiro, que toda vez que ela faz compra, só é de jogo de banheiro que ela faz. Gente, vocês nem sabem. Eu não tô lembrada direito, mas ela comprou de 4 a 5 jogo de banheiro de mim, gente. Eu acho aí que deu num total de uns 600 reais. Eu não sei direito. Mas toda vez que ela faz uma compra grande, toda vez que ela compra de mim é uma compra grande, assim, de 600, 700 reais. Gente, eu fiquei, sabe, passada. Essa dica deu muito certo, eu mandei pra cliente, né? Manda pra aquelas clientes que você já tem, assim, também uma... como é que tem? Gente, uma dica também que é muito bom é você ter contato com suas clientes, tá? Então, tipo assim, mande essa mensagem para aquelas clientes que você já tem um contato, que às vezes você manda um bom dia. Gente, as minhas clientes eu trato assim como fossem as minhas amigas, sabe? Eu curto foto, eu curto assim às vezes um comentário, um status, eu vou lá e comento alguma coisa, se eu gostei, se eu acho engraçado, né? Eu comento, entendeu? Então eu tenho algumas amigas que, sei lá,
eu trato como se fosse... Não, eu tenho mais clientes que eu trato como se fossem minhas amigas, entendeu? Então, assim... Mas é aquela coisa... Amigos, negócio fora parte. É isso, tá? Mas assim, eu tento sempre trazer pra perto, sabe? Eu não faço uma venda e nunca mais eu nem vejo mais a pessoa. Não é isso. Tanto no Instagram, tanto pelo Facebook, que é o Marketplace, também tem o TikTok. Quando alguém vem perguntar por alguma coisa, por alguma peça, traga essa pessoa pro seu WhatsApp, entendeu? Traga ela, porque assim, mesmo se ela não ficar com a peça naquele momento, mas ela vai vendo os seus status, ela vai... Eu sempre falo assim, gente, eu não tô crochetando nada, mas é porque eu erro. Eu sempre faço isso, entendeu? Porque eu falo assim, olha, se você não tiver interesse, mas eu vou salvar o seu contato aqui, que você pode estar vendo, me acompanhando nos meus status, né? Eu sempre fico postando as coisas por lá. Eu falo isso, entendeu? Então a pessoa já fica ali, de qualquer jeito, ela já fica ali, né? Então, né, uma das dicas é mandar mensagem para suas clientes e tenta manter elas perto de você também, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Porque assim, é muito ruim quando a gente só manda, tipo assim, eu fiz uma venda, nunca mais falei com aquela cliente. Aí assim, do nada eu mando uma mensagem pra ela oferecendo o meu crochê, né? Eu acho que eu sinto assim um pouco de... Entendeu? Se fosse comigo eu não gostaria, sabe? A pessoa só lembra de mim quando ela quer vender, entendeu? Então, eu acho isso bem importante também. Gente, uma coisa, né, que... essa daqui é uma dica, porém é uma dica que eu nunca fiz, tá? Mas eu vou passar pra vocês. É uma dica que eu nunca fiz, mas eu vou passar pra vocês, que é uma lista de transmissão justamente das clientes, né? Eu vejo, tem umas meninas aí que fazem essa lista de transmissão com as clientes, né? E aí... Mas só que assim, gente, eu acho que essa lista de transmissão é bom pra quem tem bastante pronta entrega para estar enviando aí para as clientes, né? Porque assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque assim, ó, é a forma que eu vejo, tá? Tipo assim, eu tenho 10 clientes, vou fazer aqui uma lista de transmissão. E tu tem também que tirar um dia para fazer isso. Acho que tu não precisa estar mandando foto todo dia, né, na tua lista de transmissão. Eu acredito que tu não tem que fazer isso todo dia, e sim de 15 em 15 dias, uma vez no mês. E uma também é ter pronta entrega, né? Porque não adianta tu ter um jogo de banheiro e um jogo de cozinha, aí tu envia, né, na tua lista de transmissão, aí chega lá, tem 3 clientes que quer, só que tu só tem 2 jogos, entendeu? Ou mais cliente quer e tu só tem poucas peças. Então assim, aí tu vai conversar com o cliente que tu tá pegando encomenda, né? E às vezes tem cliente que quer para aquele momento, né? Ela não quer encomendar. Ou às vezes a cliente tá com dinheiro naquela hora, né? Então, tipo assim, é aquela coisa. Como eu falei no início, né? Que é meio estranho, né? A gente compra com o olho, gente, eu não sei direito. Enfim, quando a gente vê algo e a gente acha bonito, a gente quer comprar. É tipo isso, entendeu? Então, às vezes a gente quer naquele momento, é igual eu. Quando eu quero, gente, eu sou assim. Quando eu queria comprar minha prateleira, porque eu queria comprar. Se eu não, depois eu desisto e não compro mais. Já aconteceu muitas essas coisas comigo, entendeu? Então, eu sou assim, quando eu quero. Depois passa vontade e não quero mais. Então, assim, né, pra você ter essa lista de transmissão, tente ter pronta entrega, né? E outra coisa também, muito importante na sua pronta entrega, que também é uma dica. Preste atenção em cores, modelo que tá saindo. Olha, aqui no ateliê, ano passado foi um ano que saiu muito jogo de banheiro, tá? Ano passado foi o ano que eu vendi. Porque só pra aquela cliente que eu tava contando a história pra vocês, né, que eu mandei a mensagem pra ela, a primeira vez que ela entrou em contato comigo, ela comprou de 4 a 5 jogos. Depois ela voltou de novo, comprou nessa mesma quantidade, entendeu? E ano passado foi o ano dos jogos de banheiro, tá? E eu lembro que eu fiz uma coleção do jogo de banheiro espiral com base de florzinha, que é econômico. Eu acho econômico e rápido, né? Mas eu fiz jogo de banheiro com 3 peças.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, invista em algo que as suas clientes, que você tá vendo que tá saindo. Se você acha que tá saindo os tons terrosos, marrom, preto, gente, que mais? Cinza, café com leite. Se você acha que tá saindo, até o cru também, né? Tipo assim, ele não é uma cor escura, o cru aqui, porém, ele dá muito certo, né, com os tons terrosos, o cru. Se você tá vendo que tá saindo muito essas combinações, você não tem que investir em laranja, em verde, entendeu? Procura investir naquilo que tá saindo também. Eu sei que de vez em quando a gente tem que dar aquela repaginada, mudar um pouquinho, ou sair daquela nossa zona de conforto, né? Eu sei, mas sempre procura fazer aquilo que tá saindo. Olha, como eu falei, ano passado foi o ano de sair jogo de banheiro, então eu inverti a fazer jogo de banheiro. Hoje, esse ano, 2025, não tá saindo tanto jogo de banheiro, gente. Sabe o que tá saindo? Jogo de passadeira. Gente do céu, é fazer e vender. Só que os meus jogos de passadeira aqui não é tipo assim, eu não coloquei, eu vou fazer um modelo só e vou, entendeu? Eu vou fazendo aí para as clientes. Não, eu vou fazendo o modelo que eu vejo na internet. Eu tiro o print, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tiro o print, eu acho bonito e eu já vou reproduzindo, gente, porque é fazer jogo de passadeira e vender. Eu fiz no rosa, olha, jogo de passadeira. Eu faço muito nos tons terrosos, mas esses últimos dias eu inverti no rosa e eu vi que as meninas gostam do rosa, entendeu? Então tem que, de vez em quando a gente tem que dar aquela mudadinha, né? Mas não aquela mudada assim radicalmente, pelo amor de Deus, vamos freando aí. Então assim, eu acho que, né, lista de transmissão, né, ter uma boa pronta entrega para você postar aí para suas clientes. Posta nas combinação de cores que saem no seu ateliê. Posta também nos, como é que eu posso dizer? Aposte aí também nos tapetes, nos modelos que saem, porque tipo assim, olha, eu tava até comentando com as meninas lá do TikTok. Aqui no meu ateliê não sai parzinho de tapete de R$25. Eu não sei qual é o segredo. Rose, porque você não faz, então como é que quer vender, mas não faz? Eu já fiz, gente. Eu tô com um parzinho até hoje, tá? Que é um parzinho de rosa. Se eu tivesse material, eu ia fazer uma passadeira pra completar o jogo, pra me vender, que era mais fácil. Mas, gente, em parzinho é muito difícil alguém procurar. Muito, muito, muito difícil. Olha que eu posto, mas ninguém procura, ninguém vê, ninguém... Parece que nem postei nos status. Então, assim, ó, pra algumas meninas, tapetinhos, né, pares de tapete de 25, de 30 dá super certo. Mas a minha questão aqui não é tapete de 25 nem de 30, nem é pares de tapete. 2 peças não saem aqui no ateliê. Por isso que eu digo, o meu chamariz aqui, gente, é jogo de passadeira. E os meus jogos, eles são vendidos de 165 a 170, né, com 3 peças e nesses tamanhos que eu faço para minha pronta entrega. Então você tem que ver isso também, tá? Outra coisa também, gente, uma coisa aí que pode dar certo pra vocês, mas eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu não tenho grupo aqui da cidade, porque assim, eu moro em outra cidade, então tipo, eu comecei uma vida nova, vamos dizer assim, né? Eu comecei a comprar minhas coisas, cheguei aqui, não tem nada a ver com as dicas, tá? Mas o que eu quero falar é que eu tô numa cidade nova, então não conheço ninguém, assim, que tem os grupos e tal, pra me colocar nos grupos da cidade, né? Porque sempre dá certo pras meninas, que pode dar certo pra você. Você pode entrar no grupo aí da sua cidade, né? E começar a fazer suas postagens, né? Faça os seus vídeos, suas fotos, né? Dizer que você pega encomenda, dizer que você tem na pronta entrega, entendeu? E, enfim, gente, é usar e abusar. Postar todo dia, principalmente em grupo, né, de venda, porque todo dia eles postam praticamente a mesma coisa. Então, você pode também estar postando todo dia a mesma coisa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 6. Então, assim, é algo que eu ainda não fiz, tá? Enfim, você pode estar utilizando as redes sociais para você estar fazendo suas vendas, né, postar. E a questão, como eu falei, a questão das redes sociais é permanência, né? Não é um dia, 2 dias, 3 dias, não é uma semana, um mês. É constância, constância, constância.
E um dia vem, igual no TikTok, gente, né? Eu posto de 1 a 3 vídeos no dia no TikTok. Então, assim, olha, constância, oração, pedindo pra Deus, pra que Ele possa me abençoar, né? E Ele acabou me abençoando e eu vejo as meninas bem inteiradas, né, com os meus vídeos. E eu agradeço por isso. Então, gente, o que vocês acharam? Eu sei que eu falei muita coisa, mas eu achei muito importante também falar as minhas experiências em relação, né, a cada dica dessas aqui, porque acho que é legal, né? Não é só a gente vir aqui, tu tem que postar foto, tu tem que usar as redes sociais, tu tem que mandar mensagem para cliente, tu tem que fazer uma rede de transmissão, tu tem que fazer, tem que entrar no grupo da sua cidade e postar. Na verdade não é isso, é contar, né? Se tu teve uma experiência boa, por que tu não pode compartilhar? Tipo a Rai, né? A Rai disse que enviou uma mensagem e a cliente amou, né? Pediu as fotos e aí já foi vendendo. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu peguei a experiência da Rai e eu fiz aqui, eu mudei pouquinha coisa da mensagem, né? E acabei fazendo uma venda aí, gente, maravilhosa. Então eu acho que isso é válido também, né? Então é isso, meninas, que vocês acharam. Eu falei muito, a minha garganta já tá até doendo. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo pra vocês. Vou terminar aqui o meu jogo de supla. E até o próximo vídeo.